Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Escuta que aí vem história. E aqui, semanalmente, vemos as histórias que nos são trazidas pelo Espírito Irmão X, o nosso Humberto de Campos, espírito, não é? Que, através da mediunidade de Chico Xavier, nos brindou com tantos livros recheados de histórias mesmo inesquecíveis. Hoje nós vamos ver a história da Bem-vinda Fragoso. É a 28, a história de hoje. E o título da história é A Queixosa. Já vimos qual é a principal característica da nossa Bem-vinda Fragoso. É a queixa. A Queixosa é o título da nossa história de hoje, e Humberto de Campos nos conta assim. Bem-vinda Fragoso tornara-se amplamente conhecida pelas suas queixas constantes. Quem a ouvisse na relação dos fatos comuns, quer dizer, ela falar, não é? Afirmaria sem hesitar que a infeliz arrematara todos os desgostos do mundo para si. Órfã de pai e mãe, vivia à custa de salário modesto numa fábrica de toalhas, onde fora admitida por obséquio de amigos devotados. Então, vemos. Amigos conseguiram a ela um emprego numa fábrica. O sustento da vida. Nossa, maravilha, não é? Mas para quem só vê o copo meio vazio, cadê a maravilha? Nenhuma. Todavia, se a existência era laboriosa, exigia-lhe muito trabalho, não faltavam recursos para torná-la melhor. Não se casara, mas 2 sobrinhos, inteligentes e generosos, faziam-lhe companhia no ambiente doméstico. Ela acabou, a irmã faleceu, vamos ver isso mais à frente, ela acabou ficando responsável pela criação dos sobrinhos, que não eram espíritos difíceis, muito pelo contrário, eram mesmo espíritos muito bons, que eram amorosos, dedicados, trabalhadores, mas copo meio vazio. Os genitores, seus pais, não é? Não lhe deixaram dinheiro de herança, mas sempre deixaram para a filha o patrimônio do lar edificado ao preço de sublimes sacrifícios. Ou seja, amigos conseguiram-lhe um trabalho. Ela tinha 2 sobrinhos amorosos que viviam com ela, fazendo-lhe doce companhia. Ela ainda tinha uma casa própria que lhe foi deixada pelos pais. Nem vou falar de novo. Bem-vinda, rodeava-se de oportunidades benditas, mas não sabia aproveitá-las. Cristalizara-se nas queixas dolorosas, aniquilando as próprias energias, porque quem é que tem energia? Se tudo é ruim, se tudo é mal, se nada vai bem, ficamos exaustos, não é? Nem dá vontade de sair do lugar. A mente enfermiça desfigurava as sugestões mais belas da vida diária. Tudo convidava a que ela se enchesse pelas boas coisas que a vida lhe oferecia, mas como se ela não registrava essas coisas como boas? Então, uma colega de trabalho dizia: sou profundamente infeliz, vivo isolada à maneira de animal sem dono, ao léu da sorte, ou seja, jogada ao Deus dará pela sorte. Morrer seria para mim uma felicidade. Disse que o fim é sempre doloroso.
Não será, porém, mais agradável alcançar o final do caminho no seio, ou seja, no meio de tantas sombras e surpresas angustiosas? É melhor morrer do que ficar aqui passando por essa vida insuportável? A visão dela, a visão dela. Às vezes as pessoas destacam, mas olha isto, e a pessoa não vê. É uma mente adoentada, não é? Mas muitas vezes predisposições que poderíamos lá no início fazer frente, resistência. O arado muitas vezes exige muito, não é? Pedras na terra, e tem que ser tiradas, força para imprimir, não é? E fazer lá os sulcos que vão receber as sementes, tudo isso na vida dá muito trabalho. Se levarmos para o campo mesmo de buscarmos erradicar, acabar, não é? Pelo menos estar nesse sentido, nos esforçando com as nossas tendências mesmo que não agregam, não somam, só nos atrapalham. Aqui, no caso da nossa bem-vinda, essa tendência infeliz a se queixar de tudo o tempo todo. E a amiga então disse: não digas isso, bem-vinda, temos saúde, não nos falta trabalho, teus sobrinhos gostam de ti. Não nos sintamos infelizes quando a oportunidade de serviço continua em nossas mãos. E mal-humorada então, e bem-vinda explodia, queixosa, exasperada. Que dizes? A existência esmaga-me, e desde a infância tem sido para mim pesada carga de sofrimentos. Referes-te aos sobrinhos, e que significam para eles, em meu caminho, se não maiores, então, preocupações para a minha vida. O mundo é prisão tenebrosa, inferno terrível, onde somos convocados a ranger os dentes. Quase ficamos tendentes, né? Fala e sente, olha, sente isso mesmo. Para ela é isso. Uma distorção da visão interna e da visão externa. A lente que ela está usando para ver o mundo e a própria vida é uma lente que está suja. Sabe quando a nossa lente está suja e nós botamos? Tem até uma historinha muito boa que conta lá, não é, que uma mulher olhava pela janela e via lá o vizinho e dizia assim: aquele vizinho tem uma casa horrorosa, paredes sujas e aquele quintal mal cuidado, tudo escuro, sujo, terrível. E aí ela pensava sozinha. Um belo dia ela falou também a uma amiga que visitava: isso, e olha, quanta sujeira, quanta imundície, casa horrorosa, suja, tinta toda horrorosa, escura. Aí a vizinha olhou a janela, olhou com cuidado, pegou um pano que tinha na cozinha, tipo pano de chão, mais limpo, molhou, botou um pouquinho de sabão, foi do lado de fora da janela, que ela olhava para a casa do vizinho, e limpou a vidraça. E ela olhou quase mesmo surpreendida e viu que a casa do vizinho ficou tão clarinha e que todo o jardim ficou tão bonitinho e que, na verdade, o que ela via pela janela estava marcado pela sujeira que ela não tirava da janela. A janela, aqui, claro, fazendo um paralelo com
com o nosso mundo íntimo é a nossa visão pessoal, subjetiva. Não é objetiva, não é o que realmente acontece, mas como vemos. Então, as tendências que temos em ver as coisas de determinada forma, e o problema é quando vemos de determinada forma terrível, não é? Impossível de ser enfrentada, impossível de ser superada, nós totalmente nos vermos como pessoas derrotadas, não válidas. Isto é a lente através da qual estamos nos vendo e vendo o mundo. Uma lente que está, o quê? Suja pelas nossas, vamos dizer assim, pelos nossos desequilíbrios internos, podemos dizer assim. Daí é importante nos conhecermos. Nesse autoconhecimento, vamos percebendo nossos pontos fortes, nossos pontos frágeis, nossos pontos mesmo adoecidos, para poder o quê? Nos apoiarmos nos pontos fortes, enfrentarmos os pontos fracos para fortalecê-los e nos pontos adoecidos nós os tratarmos. Ai, mas eu não sei fazer isso sozinho, vamos buscar ajuda. Nós não estamos no século XV, nós estamos no século XXI. Ajuda em todos os aspectos, não falta, ok? Continuando. Calava-se então a colega, ela estava conversando com a colega, não é? Conversando não, se queixando com a colega. Diante do transbordamento de toda a revolta da bem-vinda, uma revolta insensata. Na estação do frio, agarrava-se bem-vinda a lamentações amargosas. No verão, acusava a natureza, declarava-se incapaz de tolerar tanto calor. E se chovia, amaldiçoava as nuvens generosas. Dispondo de muitas horas no ambiente doméstico, a infeliz nunca soube valorizar o santo aconchego das paredes acolhedoras, onde os pais carinhosos lhe haviam dado o beijo da vida. Sim, ela nasceu naquela casa. Não é? Não vamos esquecer que esse livro tem 80 anos, não é isso? Acho que sim. Vamos lá. 1943. Sim. 81, né? 81 anos. Naquele tempo, tanto nascia-se em casa, muitas vezes, a maioria das vezes, quanto também se morria em casa, era velado em casa, e só mesmo na hora de enterrar é que ia lá para o cemitério. Tudo se fazia em casa. Hoje não. Hoje é diferente. Estamos aí, é o que falamos aqui sobre buscar ajuda, não é? Há 80 anos atrás, a pessoa tinha uma depressão, vamos até ver que talvez ela estivesse deprimida, e era isso. Hoje não. Hoje nós temos ajuda médica, ajuda psicológica, muito mais recursos para a pessoa estar buscando se harmonizar e não sair da encarnação tão comprometida como aqui no caso da nossa querida bem-vinda. Continuando. Enquanto os sobrinhos, quase crianças, permaneciam no trabalho, veja, eles eram jovens e já trabalhavam, não é? E que também 80 anos atrás começava a se trabalhar muito jovem, às vezes com 14 anos já se começava a trabalhar. Lembrando que em 1910, Chico começou a trabalhar muito jovenzinho, com menos de 10 anos.
Quer dizer, ele nasceu em 1910. Então, com menos de 10 anos, ele já trabalhava. Aquela época, a pobreza já impunha isso às famílias, não é? Então, bom, os seus sobrinhos jovens já trabalhavam. Bem-vinda recorria às vizinhas. E, mãos cruzadas em sinal de preguiça, continuava incorrigível. Ah, dona Guilhermina, que era vizinha. A vida vai se tornando insuportável. Esse mundo resume-se em miséria e desengano. Até quando serei humilhada e perseguida pela má sorte? Oh, minha filha, falava dona Guilhermina, Deus é bom pai, não desanime. Tenhamos confiança na providência, tudo passa nesse mundo. A fé pode transformar nossas dificuldades em motivos de glória e alegria. Fé, responde, bem-vinda. Estou descrente das orações. Deus nunca me atende. Quando sonhava, 10 anos atrás, formar um lar que fosse somente meu, rezei pedindo a proteção do céu e meu noivo desapareceu para casar com outra. Depois, quando meu pai se decidiu a se submeter a uma operação, supliquei a providência lhe poupasse a vida, atendendo ao fato de que eu era já órfã de mãe. E sobreveio uma infecção e o levou à sepultura. Quando a minha única irmã adoeceu, recorri de novo à confiança no poder celestial e Priscila morreu, deixando meus filhos por criar, através de obstáculos numerosos. Como vê a senhora, minha crença não poderia resistir a choques tão grandes. Estou sozinha, abandonada. Sou o cão anônimo, desprezado em desvãos do caminho. Mas, como a assistência espiritual da esfera superior se vale de todos os meios para socorrer os ignorantes e infelizes, a vizinha, embora tendo que conviver com a vontade da bem-vinda, constituía-se em instrumento de consolação, vamos dizer assim, sendo recurso através do qual a espiritualidade amiga buscava atingir o coração de bem-vinda. Então, se utilizavam lá da vizinha, intuindo-lhe que falasse certas coisas que eles queriam falar para bem-vinda, mas, obviamente, a sintonia dela não favorecia em nada que ela pudesse aurir essas ideias do mundo maior. Então, a amiga dizia, a vizinha, dona Guilhermina, entretanto, quem sabe todas as desilusões não foram um benefício. O noivo, que enchia você de esperança, talvez a envenenasse de desesperação mais tarde. O pai teria evitado a operação cirúrgica, mas talvez se tornasse dementado, criando situações difíceis para si. A irmã poderia ter se curado da pneumonia, mas viúva muito jovem, talvez lhe amargurasse o coração fraterno, cedendo a sugestões inferiores no caminho da vida. Interessante, não é? Mas, em vez de ponderar nas observações amigas que lhe eram feitas, bem-vinda retrucava: não me conformo. Para mim, a vida se resume no drama pungente, que aniquila o espírito, ou na comédia, que revolta o coração. A conversa continuava, sendo lá recheada de lamentos e acusações gratuitas ao mundo, até que os jovens chegaram à porta,
hora do almoço, não é? Saíam do trabalho e iam almoçar em casa. Era muito comum, antigamente também. A tia, nossa, bem-vinda, que perdera tempo em lamúria, inoportuna, corria para o fogão, então, para fazer o almoço dos jovens. E dizia em voz alta, amedrontando os jovens: essa vida não me serve. Até quando serei escrava dos outros, capacho do destino? Maldita a hora em que nasci para ser tão desgraçada. Os sobrinhos ficaram muito sem jeito, entristecidos, e um deles disse: quando conseguirmos melhor remuneração, titia, haveremos de auxiliá-la retirando-a da fábrica. Não é a senhora nossa verdadeira mãe pelo espírito? Bem-vindo, entretanto, quem disse que se comoveu, disse assim: não creio em ninguém. Quando vocês puderem, vão me deixar na primeira esquina. Não pensam senão em diversões e más companhias. Creem que resolverão meus problemas com promessas? E então ficavam quietos, calados, sérios, entristecidos. E, acabando a refeição, voltavam para a rua. Não dava nem para ficar mais um pouquinho, nem nada. Voltavam ao trabalho, não é? O ambiente doméstico pesava. A lamentação viciosa é sempre força destrutiva. Bem-vinda não reparava que as amizades mais íntimas a iam deixando sozinha no círculo das queixas injustificadas. Ninguém estava disposto a ouvir-lhe as blasfêmias e críticas impiedosas. Então, é isso. A pessoa vai afastando os outros de si. Os outros não se afastam, a pessoa é que afasta, porque é só aquilo o tempo todo, é uma conversa tóxica. São palavras tóxicas. Então, se a pessoa quer isto, livre-arbítrio. Mas ninguém é obrigado a se submeter a isso. Olha que ela teve muita participação ativa de fraternidade, não é? De amigos, colegas, vizinhos, mas podemos ajudar, mas os passos de cada um, só quem dá é cada um, não é? E Humberto de Campos continua: as colegas de serviço evitavam-lhe a palestra desanimadora. As vizinhas, ao vê-la no quintal, fugiam para dentro de casa. Os sobrinhos a toleravam, desenvolvendo imenso esforço. Nesse isolamento, a infeliz piorava sempre. Começou a queixar-se amargamente do serviço e a acusar a administração da fábrica. Enquanto a sua atitude se limitava ao círculo reduzido ali das colegas da seção, nada aconteceu de extraordinário. No entanto, num determinado dia, ela resolveu se dirigir ao gerente e despejar todo o volume de suas queixas. Queixas descabidas. E então, o que aconteceu? Foi demitida sumariamente. Enclausurada no desespero, não tinha percepção das oportunidades que eram colocadas em seu caminho. Nem compreendia que não era a única pessoa a passar por problemas no mundo. Crendo-se mártir, agravou a ociosidade mental e foi relegada a plano de absoluto isolamento. Por fim, as colegas da fábrica deixou de conviver porque foi demitida. Ficou em casa e aí mesmo é que não saía. Nem amigos, nem trabalho, nem colegas, nem sobrinhos. Tudo fugiu, evitando-lhe a atmosfera do padecimento voluntário. Ou seja, ela escolheu ser a mártir da própria vida. Depois de perder a casa, sim, ela tinha a casa que foi deixada pelos pais, não é? Vendeu.
de forma desvantajosa para ela, ok? Então, vendeu pelo preço justo, vendeu muito abaixo, a fim de obter recurso para manutenção própria. Passou depois, então, para a mendicância. Não conseguiu mais pagar espaço nenhum para si, foi viver na rua. Foi nessa situação escabrosa que a morte do corpo a compeliu a novos testemunhos. Então, retornou a espiritualidade, a nossa bem-vinda. Desencantada e abatida, acordou na vida espiritual em solidão mais dolorosa. Ninguém a esperava no pórtico, não é? Na entrada da espiritualidade. Estava só, sem mão amiga, e os sofrimentos de que se julgava vítima na terra. Não esperava convertê-los em títulos de ventura celestial, então ela queria morrer. Né? Ouvimos aqui ela dizer que a vida era de sofrimento, então que lá ela ia receber um pós-vida encarnada de venturas, mas não foi isso que ela encontrou ao chegar lá. Estava ainda o quê? Sozinha, foi isso que ela plantou, né? Foi isso que ela colheu. Descrera da providência divina no mundo, entretanto, no íntimo, sempre acreditara que haveria glorioso lugar para os desventurados e famintos da experiência humana. E há, não é? Quando nós vivemos bem as nossas lutas. Depois de longo tempo em que se multiplicavam provas ásperas, invisível, não é? Rogou ao espírito de sua mãe que a esclarecesse na paisagem nova. Tinha sede de explicações, ânsia de paz e fome de entendimento. Que bom, não? E depois de orar pungentemente, com muitas lágrimas angustiosas, sentiu a aproximação da desvelada mãe. Bem-vinda, carinhosamente disse a mãe. Não te dirijas a nosso Pai Celeste, lamentando o aprendizado em que te encontras. Toda queixa viciosa, minha filha, converte-se em crítica injusta à providência divina. Estás convicta de que sofrestes na terra, entretanto, a verdade é que envenenaste os poços, não é? Os reservatórios da divina misericórdia. Fugiste às ocasiões do trabalho, desfiguraste o quadro sublime de realizações que te aguardavam a boa vontade nas estradas da vida humana e da luta humana. Então, olha, fugistes do trabalho, desfiguraste o quadro sublime das realizações que te aguardavam a boa vontade, que não aparecia, não é? Não conseguiste afeição de ninguém. Não soubeste conquistar a gratidão das criaturas, nem mesmo nas coisas mais ínfimas, mais pequeninas do caminho. Sofre, minha filha, sofre. A dor de agora é a tua criação exclusiva. Não coloques em Deus a culpa das falhas que se verificaram por ti mesma e que continuam a se verificar aqui no invisível. E aí disse, bem-vinda, infeliz, ó minha mãe, não poderei, porém, voltar a aprender novamente no mundo? Ou seja, não poderei reencarnar? E a mãe responde, mais tarde. Por agora, para que alcances alguma tranquilidade, vais te incorporar à grande falange espiritual que auxilia os rebeldes e os inconformados da luta humana. Reduziste a existência a um montão de queixas angustiosas sem razão de ser. Trabalharás agora em espírito, ao lado daqueles que se fecham na teimosia
quase impenetrável, a fim de compreenderem o trabalho perdido. Ou seja, os desencarnados desta falange, a fim de compreenderem exatamente o quadro que tiveram quando encarnados, porque também recebiam ajuda, lembram lá da dona Guilhermina, não é? Era usada pelos bons espíritos para tentar abrir o coraçãozinho fechado na queixa da bem-vinda, mas não conseguiu. Então, ela ia participar, e passou a participar dessa falange, visitando os rebeldes, os teimosos, os empedernidos nas ideias fixas de uma visão negativa da vida, para aprender que ajuda não falta, mas que nenhuma ajuda, nem Jesus vai nos obrigar a fazer as escolhas, daí ser o arbítrio livre, a escolha livre. Por quê? Porque aí teremos o mérito dessa escolha. Positivo, mas também teremos o demérito quando a escolha não for positiva. E vamos aprendendo, a vida vai seguindo, não é? Vamos aprendendo, é isso mesmo, é assim que é. Não é mal. Cada um vai marcando o ritmo do aprendizado à sua forma. Nós também. Não. Será que acreditamos que não? Sempre fomos pessoas muito predispostas a aprender, a conter as nossas más tendências? Ou já vivemos situações no passado em que também não ajudávamos muito a nós mesmos? E, por fim, diz-nos o nosso Humberto de Campos: e a queixosa trabalha até agora para abrir consciências endurecidas à compreensão da bênção divina. É por isso que muitos homens, em momentos de repouso, são por vezes assaltados de ideias súbitas de trabalhos inesperados. Criaturas e coisas enchem-lhes a visão interna, requisitando atividade mais intensa, porque também são buscados durante o desprendimento do sono para essas conversas, não é? É que por aí, ao redor da mente em descanso, começam a operar os irmãos de bem-vinda, com quem bem-vinda trabalha, não é? A fim de que a preguiça não lhes aniquile a oportunidade, qual aconteceu a eles mesmos. Então, eles estão ali arduamente empenhados para ajudar irmãos, para que não caiam como caíram, e também se fortalecendo para, quando reencarnar, estarem mais atentos a não voltarem a cair de novo naquele estado de alma, não é? É assim que trabalha a providência divina. Maravilha. Vamos seguindo. Semana que vem estaremos aqui de volta com mais um Escuta, que aí vem história. Até lá, muita paz a todos.